Olá, sejam todos bem-vindos ao Posicast, o podcast sobre fisioterapia e cirurgia plástica. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, minha amiga Maria Cláudia, que já está há 12 anos em Lajeado, já atendi muitas cirurgias dela, muito legal essa parceria com cirurgia plástica. E hoje, então, a gente está aqui para fazer uma conversa, um bate-papo super legal, descontraído, sobre o nosso universo da fisioterapia, da cirurgia plástica e atendendo a todos vocês. Maria, fala um pouquinho então dessa tua trajetória aqui em Lajeado, o perfil das nossas pacientes, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre o que é o nosso trabalho, o que é o nosso dia a dia. Fê, obrigada por ter tido essa ideia, das brilhantes ideias que tu tem. Essa é mais uma, né? A Fê sempre tem ótimas ideias. Obrigada por oportunizar isso para mim e também para as pessoas que vão poder ouvir coisas de seu interesse. E então eu tô na plástica há 15 anos, né? Tenho bastante experiência aqui nessas costinhas. E eu queria ir em Lajeado, no Vale Taquari, há 12 anos, né? Eu comecei com um consultório mais forte, com uma clínica mais forte em Teutônia, e na sequência já vim aqui para Lajeado, atendi bastante tempo na clínica Revitalis, que é um excelente local, e acabei fazendo clínica própria. E eu circulo muito, Fê, porque eu faço auxílios para os colegas, assim como os colegas vêm fazer auxílio para mim. De Porto Alegre, de Gramado, da Serra ali de Caxias, sempre que eu posso eu estou dando uma escapadinha, porque é uma troca de conhecimentos entre os colegas. E aí, Fê, começou a surgir o tape em pós-operatório lá em Porto Alegre, que em São Paulo e no Rio já existia há muito tempo, 10, 15 anos. Verdade. Em Porto Alegre faziam 5 anos que estava existindo o tal do tape, o que foi uma novidade para nós cirurgiões. E aí eu comecei a olhar, não tinha aqui em Lajeado tape até então, não se aplicava tape no pós da plástica, porque isso é recente, a gente está fazendo isso faz 1 ano e meio? Isso? Não, um pouquinho mais já. 2 anos? Uns 2 anos já que a gente começou a fazer aqui na região do Vale Taquari. Acho que esse inverno fechou 2 anos. Esse inverno fechou 2 anos. Mas enfim, 2 anos é pouco se a gente para pensar. É. E aí, eu estava em Porto Alegre... Mas já faz 3 que eu tô tentando, né? O primeiro ano foi de tentativas, né? Era ali que eu ia chegar. Tu já tá especializada há tanto tempo. E aí eu comecei a observar esse tape, e eu perguntava para os colegas, qual é desse tape aí? Aí o colega me disse assim, Maria, os pacientes não ficam mais roxas. Maria, as pacientes não ficam mais inchadas, as pacientes não têm dor. E eu disse, opa, peraí, eu quero conhecer, eu quero saber. Só que eu também não te conhecia, né? E daí, não sei se tu te lembra, por intermédio, talvez da Nutri, que atende lá no consultório, sim, a Lu. Ela disse, tu tem que conhecer a Fê. E eu disse, tá, então eu quero conhecer a Fê. E daí tu foi lá no consultório, eu lembro, pra se apresentar, sim, e tal. Eu disse, Fê, tu é tudo que eu quero. E tu disse a mesma coisa, Maria, mas tu também é tudo que eu quero. Tu lembra disso? Sim, um cirurgião que entendesse a necessidade das evoluções, das novas tecnologias voltadas para o benefício do paciente e, obviamente, para a nossa tranquilidade, né? Cirurgião e fisioterapeuta. Isso aí, Fê. Então, isso que eu disse, que eu conto essa historinha para os pacientes, que casou muito bem, assim, essa necessidade que eu enxergava para as minhas pacientes e a tua formação. Exatamente focada nisso, sim, em pós-operatório. E assim, a físio pós, ela mudou o meu pós, Fê. Assim, eu digo, o pós da paciente é o meu, né? A gente tem o mesmo objetivo comum. Exato. Então, mudou o meu pós. Hoje, Fê, por exemplo, coisas que eu faço bastante, que é lipoabdominoplastia, que a gente faz todo aquele trabalho das costas, de lipoaspiração, lipoescultura glútea. Antes, Fernanda, eu precisava de 8, 10 meses, e drenagem dia sim, dia não, e drenagem. E aquilo tinha uma melhora lenta. Eu via resultado com 10 meses. Hoje eu vejo resultado com 2 meses. Exato. Graças à atuação do tape, então, de todo esse trabalho da fisio. E da fisio especializada, né? Então, o legal é que a Maria topa, né, as propostas. Isso que eu falei, Maria, vamos estudar esse novo assunto que está surgindo, enfim. A Maria também é muito curiosa, muito interessada. Isso é muito legal, porque eu também sou assim. E a gente sempre está envolvida com as novas tecnologias. Óbvio, né, que a gente primeiro ouve muito colegas que já atuam há mais tempo também. Não é alguma coisa que não se tem testes, a gente nunca vai trazer de paraquedas, né, para o nosso paciente, sempre coisas que já tem comprovação, que já está sendo usada há um bom tempo. Tudo para também trazer tranquilidade
né, para os nossos atendimentos, quanto para a tranquilidade para o paciente, né? Então, quando eu trouxe essa técnica para cá, ainda havia muita desconfiança, mas nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre também, já tinha bastante já tempo. tinha bastante bem tempo. Consolidada. Né, exato. Bem consolidada. Só que, claro, eu sempre digo, o taping ele é maravilhoso, mas ele também é muito traiçoeiro para quem não sabe usar. Isso. Ou quando não se é feita a conduta correta, porque existem várias formas de aplicar o taping. O taping é um dos recursos que a gente utiliza na fisioterapia especializada do pós-operatório. Outra coisa interessante a ser falada aqui também é que tem que sempre ser feita uma avaliação prévia, tem que ser feitos testes, né? Porque vai que a pessoa tem algum tipo de reação ao taping, a gente não sabe. Né? E assim como o taping veio para otimizar os resultados e acelerar a reabilitação, o laser também veio para... Né? A gente tem tanto assunto para falar que eu quero ver se a gente vai conseguir falar tudo hoje. Duas coisinhas que tu estava falando aqui que são bem relevantes. Número 1, o tape ele não é isento de complicações. Isso. Então, assim, eu tenho a Fê na manga, assim, que é quem eu confio, que está super atenta. Ah, tá, mas eu posso ter complicação com tape? Mesmo com a Fê aplicando corretamente, ela é super atenta, daqui a pouco aquilo pode dar bolha, pode dar alguma intercorrência, ela está sempre atenta para poder prevenir e atender qualquer tipo de intercorrência, então não é só botar fita. O que é? Tu tem tape aqui, Fê, pra gente mostrar? Eu vou pegar, me seguida eu vou pegar. É só para quem está assistindo, né, para quem está ouvindo não vai adiantar. Exato. Mas assim, o tape é uma fita, então, que se coloca, para quem não sabe o que é o tape, é uma fita que se coloca no pós-imediato para prevenir e evitar a formação do edema, que é o inchaço imediato pós-cirurgia. Isso, porque os médicos começaram a ver que só a malha para fazer essa contenção do edema não era mais suficiente. Se a gente tem mais um recurso para usar, vamos usar, né? Então, o que acontece? Por mais estético que seja o procedimento, ele é um trauma ao corpo. E o trauma responde com edema, com inchaço. Então, o tape aplicado imediatamente no pós, ele justamente previne essa reação inflamatória toda, né? O que se reflete lá na frente com recuperação mais rápida. Então, o tape ele não é isento de complicação. Então, por isso que é importante ter alguém com formação adequada e que saiba o que está fazendo. Exato. Tu tem uma formação imensa, eu já nem sei dizer. Tudo que a Fê já fez, tudo que a Fê já estudou, é algo impressionante, assim. E eu digo para as pacientes, inclusive, olha só, eu dou uma pincelada sobre o tape, Fê, em consulta, falo da importância dele e digo assim, tá, eu paro por aqui. Agora tu vai marcar a tua consultinha, a Fê vai querer te ver, vai querer te analisar, vai querer testar esse material na tua pele, porque sim, pode fazer alergia, principalmente aquelas peles mais sensíveis, né? Principalmente aqui na região sul, né, que a gente tem descendência alemã e italiana, que, nossa, são peles muito sensíveis, tem umas pelezinhas finas, né? E sensíveis. Então, a primeira coisa era essa, que tem que estar com um profissional que sabe o que está fazendo. E a segunda coisa é que eu fui vendo o teu trabalho e avaliando como as pacientes iam indo, e principalmente confiando em ti, que a fisioterapia pós não é só botar fita, a fisioterapia pós ela vai muito além. Isso também eu digo para as pacientes, eu digo, olha, a Fê vai trazer um laser para otimizar a tua cicatrização, ela vai te ensinar posição, movimentação, vai fazer alongamento, vai fazer liberação miofascial, então é um conjunto de coisas que nem eu sei tudo que tu conversa com ela, mas eu sei que elas amam. Sim, e é bem importante, assim, ter essa troca, ter essa conversa reta, né, que eu muitas vezes sou os olhos da Maria, a Maria muitas vezes são os meus olhos. Sim, a gente tá sempre conversando. Né, e é importantíssimo pra gente manter sempre a mesma conduta, a mesma linha de raciocínio, para tudo andar conforme a gente deseja. Isso é o fundamental. E outra coisa que também eu percebi, trabalhando contigo, é que a gente tem um entendimento e uma atenção diferenciada ao paciente, por isso que dá muito certo, Fê. Porque quando a gente tem a Joana, a Maria ou a fulaninha aqui na nossa frente, é aquele momento daquela paciente. E ela tem atenção integral nossa, atenção toda para ela e contato fácil e livre em qualquer momento do dia. Eu brinquei com uma paciente, coitadinha, ela me mandava mensagem todos os dias depois das 10 da noite. Até ela me disse, depois que tu me deu uma xingada, doutora, eu disse, não. É que ela entrou no consultório, eu disse, essa é a paciente da mensagem depois das 10, querida, que é o horário que ela parava as atividades, que o marido chegava e ela conseguia se olhar.
Ela tinha dúvidas sobre micropóreo, ela tinha dúvidas sobre cicatriz, ela tinha 1000 dúvidas. Mas mesmo brincando, que a paciente dá mensagem depois das 10, não tem problema. Manda para mim, e eu sei que ela mandava para mim e mandava para a Fê também, né, Fê? E tá bem, então o importante é saber que o paciente não está desassistido. Isso. E tem que ser assim, né, Fê? Sim, até porque a gente diz, né, o WhatsApp hoje em dia ele é muito democrático, tu manda a hora que tu pode e a pessoa responde a hora que dá, né? Às vezes vai ser às 6 da manhã que tu vai responder, às vezes vai ser às 10 da noite, né? Enfim, se é realmente alguma urgência, ligação, né? Porque às vezes a gente pode já estar dormindo às 10 da noite. E tem família, né? e tem criança, família, existe vida depois do trabalho também, né? Enfim, mas esse é o legal, a gente estar em contato constante e justamente dar essa liberdade para o paciente também de nos chamar realmente quando tiver alguma dúvida, alguma necessidade, ter esse atendimento mais próximo, né? Isso faz a pessoa também se sentir mais acolhida, mais próxima. Eu não entendo um pós-operatório diferente desta forma, sabe? Do paciente não ter acesso ao momento que for, porque assim, eu também digo isso para os pacientes. Fê, tu sabe qual é o cirurgião que não tem nenhuma intercorrência? O que não opera. Exato. Então, se você está operando, se você está fazendo um procedimento cirúrgico, é estatístico. Vai acontecer alguma eventualidade. Tu vai operar 10, uma vai ter uma deiscência de ponto. Tu vai operar 20, uma vai abrir uma coisinha ali. Eu digo assim, o problema não é ter a intercorrência, o problema é não atender e não identificar aquela intercorrência. Isso aí. Porque quando a gente começa desde o início atendendo aquela intercorrência, ela se resolve, amém, e se resolve rápido. E eu digo para as pacientes, e tu também faz isso, a gente pega na mão. Abriu um ponto, calma aí, para tudo. Vamos lá, vamos fazer um tape de contenção para evitar que isso abra mais. Vamos começar uma antibiótico terapia. Ou ela liga, Fê, dá para fazer um laser na paciente tal, tá? E assim a gente vai se comunicando. É muito legal essa interação, porque eu tenho o meu nicho de conhecimento que eu posso auxiliar nas cirurgias. A Maria muitas vezes também tem que fazer alguma intervenção para auxiliar na reabilitação na qual eu estou fazendo, né? Enfim, então essa ajuda mútua é muito legal e sempre traz benefícios para o paciente, né? Isso aí, a gente está sempre em contato, em comunicação, porque uma coisa auxilia a outra. Então é muita pretensão minha como cirurgiã, ou nossa como cirurgiões, achar que o pós é só nosso. Ok, eu tenho, isso que tu falou agora é importante, eu tenho a minha área de conhecimento. Gente, mas eu não tenho como eu saber tudo de tudo. E a fisioterapia ela é muito ampla e ela evoluiu muito, muito, absurdamente. E tu traz essa somatória, tu traz esse conhecimento em benefício do paciente. Então, uma coisa soma a outra, né? E todo mundo ganha, e é o que a gente quer no final. Exato. Então, a gente gostaria de também falar um pouquinho sobre o perfil das nossas pacientes, né, Maria? Acho que dá para falar que em torno de 90% são mães. E tem um motivo, né? O corpo muda, a gravidade aparece, o tempo passa, né? E hoje ninguém em dia mais jovem. Ninguém outra coisa é que hoje em dia também as gestações estão sendo um pouco, pelo menos na terceira década de vida, não mais na segunda década de vida. Então, 30 e poucos, 30 e muitos, perto dos 40, as mulheres estão tendo bebê, né? E o corpo realmente, pelo menos a partir da segunda gestação ou quando é uma gestação gemelar, o corpo sofre muitas alterações e muitas vezes irreversíveis. Então a gente tem que solicitar cirurgia plástica para poder ter novamente um conforto ou até esteticamente o corpo que se tinha antes, né, Maria? Sabe que recentemente eu fiz um reposicionamento em marketing, entendendo como é importante essa ferramenta como instrumento de informação para os pacientes. E o meu mentor de marketing, ele identificou isso em mim, ele disse, Maria, quem sabe tu foca nisso, pelo menos lá no início, nunca a gente não possa atender a mulher não mãe, ou o homem, por exemplo, né? A gente, claro que tem esse foco na mulher mais jovem, com suas necessidades, ou mesmo no homem, o homem também pode, enfim. Mas é que talvez, até porque a gente se encontra nessa situação, a gente se conecta e a gente se identifica muito com essas pacientes.
E muitas vezes elas vêm com coisas que eu mesmo percebo em mim. Então eu super entendo o que elas falam e o que elas trazem, né? Tu também, Sim, né, até Fê? porque nós duas também somos mães 2 vezes. Então, a partir da segunda gestação, o corpo já não era mais o mesmo, né? Enfim. E assim, e a gente pode tratar o que está incomodando. É bem o que tu disse. Às vezes existe uma certa culpa ou uma certa resistência a aceitar que a gente pode melhorar. A mulher, ela vai se dedicar a várias coisas na sua vida, e quando é que ela pode olhar para si mesma? Então, que legal quando o paciente se permite, vem consultar contigo, vem consultar comigo, tem uma sobra de pele na barriga que está incomodando, que não vai sair com a academia, tem um acúmulo de gordura na cintura que está incomodando, né? Ou mesmo a mama, que depois de um processo de amamentação, gente, deixa as crianças mamar, deixa as crianças crescer, vamos lá. Deixa cair, eu brinco com as pacientes, deixa cair que depois a gente arruma. É isso aí, tem solução, né? Tem solução. Isso aí. E também para falar um pouquinho sobre o taping, que é um dos nossos grandes, é o nosso grande aliado na recuperação. Então ele é uma fita que não tem medicação, muita gente pergunta, não tem medicação não, é a forma que a gente aplica. É uma bandagem então de algodão, em torno de 97% algodão e 3% de elastano. E ela é uma fita, vamos ver se vai dar para aparecer aqui um pouquinho. Elástica, porosa, super flexível, então ela é gentil com a pele. Conforme o edema vai aparecendo, porque eu gosto de falar para os pacientes, o edema vai surgindo até o 3º dia pós-operatório, então conforme o edema vai se instalando, ela vai contendo, mas não vai resistindo a ponto que o micropore faz, porque o micropore não é elástico. Então, pode muitas vezes causar lesão, sim, bolha, e ela não. A fita, ela é gentil para a pele, ela acompanha um pouquinho, mas de certa forma resiste. E eu posso aplicar ela com mais resistência, com menos resistência, tudo dependendo da necessidade, né, da cirurgia que foi feita, enfim, daí é um mundo encantado das aplicações. Inclusive, uma região que é bastante tratada, que são os flancos. O que é o flanco? Essa lateral aqui na cintura, que são os famosos pneuzinhos, né? Ali é uma das regiões que eu mais trabalho. E, por consequência, a região que mais gera edema, que mais gera inchaço. A região do sacro também, né? A região do sacro, a lombar atrás nas costas. E ali, sim, a gente geralmente faz uma compressão bem legal para também evitar seroma, né, evitar outros tipos de intercorrência que a gente não gosta e que provocam mais desconforto, além de todo o trauma da cirurgia para o paciente. Então, quando a gente consegue minimizar, isso é muito bom, né? Até pela posição no leito, né? Sim, o seroma é acúmulo de líquido, formação de líquido. E por que acontece esse seroma? Porque tinha gordura ali. Ao tirar a gordura que está ali, porque a gente quer um formato mais agradável, o corpo entende aquilo como um espaço vazio e toca líquido. Então, o taping vai pressionar a pele de encontro à superfície posterior ali, para que não exista esse espaço vazio impedindo a formação do líquido, que é o seroma, que a gente fala, às vezes a gente usa termos que a gente técnicos, sabe, né? Obrigada, Maria. Seroma eventualmente é a nossa rotina. Seroma nada mais é do que líquido, às vezes as pacientes se assustam. O seroma, ele clarinho, limpinho, ele é uma condição benigna, mas que sim tem que ser tratada, aspirada, comprimida e que resolve bem. E que muitas vezes também, para evitar esse acúmulo de líquido, a Maria gosta de usar Isso tu vai explicar? O que é as compressões? Não. Além das compressões do taping, também a Maria gosta de usar, então, os drenos, né, que a gente vê saindo, porque o dreno é um caninho translúcido e a gente vê o líquido saindo, né? Assim, a palavra dreno assusta, né? Por isso que eu tava tentando pensar outra palavra. Mas aqui não tem outra palavra para dreno. Então, vamos lá, na lipoabdominoplastia não precisa dreno, Fê. Existem algumas técnicas antigas. Eu, na residência, lá 15 anos atrás, eu usava dreno. Mas existe uma técnica que, de nova, ela não tem nada, porque ela existe há 20 anos, que são chamados pontos de Barude, que foi o cara brasileiro que inventou, que são pontos de adesão no abdômen anterior que
justamente impedem a formação de líquido, então não necessita o uso do dreno. Que praticamente hoje em dia é usado por todos os cirurgiões, né? Os pontos de barulho, não safe. Não sei dizer, eu vejo gente colocando dreno ainda, infelizmente. Ou felizmente, cada um tem a sua técnica, não tô aqui para julgar. Eu não uso dreno no abdômen. A técnica é essa com pontos de adesão de barulho, ela vai me levar mais 5, 10 minutos a mais na cirurgia, mas vale a pena. Com certeza. Para evitar botar um dreno lá, porque o dreno, assim como ele é uma fonte de saída de secreções, eventualmente ele pode ser uma fonte de entrada. A gente tem que usar dreno criteriosamente, tô falando em abdômen. O dreno que eu gosto de deixar, se falando de cirurgia de lipoaspiração e lipoabdômen, é nas costas, no cóccix, mas ele fica assim, 12 horas. Antes da paciente ir para casa, eu vou até o quarto, troco o modelador, troco os curativos e tiro aquele dreninho. Ele fica só durante a noite para justamente procurar fazer drenagem de toda aquela secreção da lipoaspiração. E aproveitando, muitas pacientes me perguntam se esse dreno dói, se esse caninho dói. O dreno, esse que a Maria tá falando, ele é do cóccix, ele é muito fininho. Não, ele é de silicone. A paciente nem sente, ele é bem molinho. Mas, né, com certeza as pessoas vão perguntar. Eu vou te dizer que na maior parte das vezes eu não falo nisso no pré, porque isso gera uma preocupação, mas eu vou fazer o treino, eu nem falo. Entende? Porque assim, tu também não? Ótimo. Porque assim, quando eu vou no outro dia no quarto, ela nem sabe que ela tem, eu já vou lá, tiro, tem um dreninho aí. Sim, já tô tirando. Relaxa que tá tudo certo. E nem sentiu, nem ficou sabendo, e nem viu. Então o dreno ele é só importante para deixar aquele orifício aberto, para drenar aquele seroma, então, que agora a gente já disse que é acúmulo de líquidos. E é um pouco desconfortável na primeira noite, porque suja o modelador, suja a cama. Às vezes as pacientes se assustam, então eu digo, olha, isso é normal. Existe um dreno de aspiração, onde que chama Portovac, onde essa secreção ela vai para uma sanfoninha, mas eu tenho a impressão de que essa sanfoninha ela acaba propagando a formação daquele líquido. Então eu voltei ao método de deixar o dreno, em 12 horas eu tiro aquele dreno e a tendência é que aquela secreção saia toda e a paciente fica com as curvinhas já ali, o taping já ajuda a deixar aquilo bem do formato que a gente quer. Exato. Delícia. Então, e falando sobre cirurgias de mama, que também é um volume bem grande de pacientes que a gente tem aqui, e o que eu acho muito legal é que a paciente só sabe que ela quer arrumar as mamas. Mas o bacana é saber que a Maria tem muita técnica de cirurgia de mama. Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente qual é a que ela precisa. E, obviamente, a paciente não tem obrigação de saber sobre qual é o tipo de cirurgia. Esta é uma condição da cirurgia plástica. Ela é que vai dizer, olha, você precisa, conforme a análise, né, conforme a avaliação, precisa desta técnica, ou às vezes associação de técnicas, né? O que também é muito legal. Maria, fala um pouquinho sobre esse universo das cirurgias de mama. É muito engraçado, porque no Insta elas me mandam assim, ou no WhatsApp, enfim, qual é o valor? Eu quero botar prótese, qual é o valor? Aí a gente vai parar para pensar, tem 5 tipos de cirurgia com prótese, 4 tipos de cirurgia. E quase ninguém sabe disso, hein? Então, na maior parte das vezes, não é só botar prótese, é bem o que tu disse. As pacientes, eu quero botar prótese, às vezes ela nem precisa de prótese, Fê. Isso é muito legal. Sabe, foi engraçado, porque ontem ainda eu atendi uma paciente que já tinha consultado com 3 cirurgiões, eu era a 4ª, e não tá errado, muito pelo contrário, eu acho que o leigo, ele tem que pegar eventualmente mais de uma opção. As minhas pacientes, em geral, em algumas vezes elas consultam só comigo, mas eu deixo elas bem livres. Vai pesquisar. Eu, inclusive, dou sites para elas pesquisarem, eu falo sobre técnicas, pesquisa aqui, olha lá, porque eu gosto da paciente bem informada. Eu acho que a paciente tem que saber o que está sendo feito nela. Exato. E que tipo de resultado ela vai ter. E que tipo de expectativa ela tem para ver se aquela técnica vai atingir a expectativa dela. Entende? Eu já tive paciente chorando na minha frente, operada em outros lugares, com outras técnicas, de outras formas, que não tinham necessariamente resultados ruins, mas não era aquilo que ela queria. Aquela técnica entregou aquele resultado. Sim. Então a gente tem que parar tudo, dizer o que você quer. Com o seu corpo, eu consigo chegar lá? Algumas vezes eu digo não. E teve uma paciente que me indicou uma amiga e que veio, retornou e me disse, bah, a minha amiga não gostou da consulta contigo, doutora. É porque eu sou sincera, Fê. Eu vou falar a verdade. Então, esta paciente, depois até fui revisar o prontuário, eu fico chateada, sabe? Quando a paciente sai desgostosa ou infeliz. Mas é que ela tinha uma expectativa altíssima. Ela estava acima do peso.
E ela me trouxe fotos de mamas de mulheres com IMC de 25, que são mulheres magérrimas. Eu disse, calma lá. Tudo tem indicações e a gente tem que respeitar o próprio limite físico às vezes, entendeu? Então, provavelmente, procuro falar com o máximo de jeitinho que eu posso, mas provavelmente eu não falei o que ela queria ouvir. Só que eu digo muito não no consultório e eu acho que eu ganho o paciente, não perco o paciente, sendo sincera. A gente precisa falar a verdade. Sim. De acordo com aquilo que a gente está vendo. Sim, exato. E eu já tive pacientes também que vieram consultar comigo para fazer o pré-operatório, foram na consulta da Maria e voltaram para mim dizendo... A Maria me falou a verdade, que se realmente eu não conseguir, né, ou emagrecer até atingir pelo menos um peso próximo, realmente eu não tinha me pesado ainda, mas eu já cheguei nos 3 dígitos e eu agora estou entendendo que eu realmente não estou em condições de fazer cirurgia agora. É que no início eu fiquei muito braba, eu fiquei com raiva, mas agora que passou eu estou entendendo e vocês estão certas. Então, né, às vezes até a pessoa entender o que realmente aquela não é a situação, que aquele não é o momento da cirurgia, que bom, mas tudo que a gente faz é para ajudar e fazer com que o paciente entenda que a gente precisa ser honesto, muitas vezes. A gente acabou fugindo do foco de cirurgia de mama, mas sabe que a paciente acima do peso, eu atendo, pode marcar consulta, eu vou conversar, e às vezes eu levo mais tempo com a paciente que está acima do peso do que com a magrinha, porque eu preciso primeiro fazer que ela tenha esse entendimento do momento de vida dela, que às vezes não é plástica que ela precisa, né? Às vezes é um entendimento do próprio corpo, da sua relação com a sua alimentação, para que daí a gente parta para esse propósito da cirurgia plástica. Mas voltando então para técnicas de mama, então vamos lá. A gente tem mama de aumento simples, então a gente tem inclusive a técnica de recuperação rápida, e é muito engraçado, Fê, que as pacientes chegam assim, eu quero fazer recuperação rápida, doutora, eu adorei isso, porque minha vida é muito corrida e eu quero operar hoje e trabalhar amanhã. Aí eu vou olhar a mama, não dá. Eu disse, ó, calma lá, vamos ter que repensar, vamos ter que reorganizar. Então, número 1, a recuperação rápida, a gente pode, de repente, falar depois só sobre isso, mas ela é pontualmente para certos tipos de perfis de mama, né, de paciente, que é só a inclusão de prótese primária, sem cirurgia prévia, sem necessidade de subir os tecidos, por exemplo, né. Número 2, a gente, então, pode fazer prótese com mastopexia. A pexia é a ascensão. Então, quando a gente fala em mastopexia, é a ascensão da mama, né? A pexia é o termo que a gente usa para levantamento, e é importante que a paciente entenda o que é mastopexia e por que ela precisa de mastopexia. E a mastopexia sempre vai implicar em cicatrizes maiores ou menores, né? Aí, em seguida a gente fala em short scar, mas antes vamos voltar aqui. Então, prótese simples, prótese com elevação dos tecidos. E aí, Fê, quando a gente pensa em botar uma prótese e levantar os tecidos, a gente procura estabilização deste resultado, né? Claro que a gente falou antes, ninguém fica mais jovem, a gente tem um processo de envelhecimento natural, mas a gente fica pensando assim, como é que a gente quer que esse resultado se mantenha a longo prazo? E um pessoal lá de Londrina, sabe, o Dr. Marcelo Ono, disse assim, calma aí, gente, tem uma forma da gente segurar essa prótese no lugar, vamos deixar uma alça de músculo, a famosa alça muscular. Aqui eu posso ficar falando uma hora aqui só de alça muscular, mas vou tentar reduzir. E na época da pandemia eu disse, para aí, me ensina isso, quero aprender isso. A prótese não cai mesmo? Não cai, a prótese fica firme ali com essa alça de uma faixa de músculo que fica segurando o implante. Entende? Eu fui lá para Londrina, fui a primeira turma do hands-on do Marcelo, e agora em setembro eu tô indo de novo lá para Londrina, já fiz uns 5 cursos do Marcelo. Ele é ótimo, né? Marcelo Ono, pode seguir lá, bota lá no Insta, é fantástico. Eu sempre digo para os meus pacientes seguirem ele, porque eu aprendi muito com ele e ainda aprendo. E eu já tenho 2 anos, um pouco mais de 2 anos de follow-up dessa técnica e realmente é muito bom. O que acontece? A gente deixa a prótese no lugar de prótese, que é aqui no tórax, né? Mais firminha. E a gente só adequa esses tecidos na frente deste implante, então. E técnicas de mama, então, Fê, indo em frente a mama redutora, que são aquelas pacientes que têm mamas muito grandes, ou a mastopexia redutora, que são pacientes que têm tecido mamário, mas não é muito grande a mama, e a gente só faz aquela ascensão dos tecidos, não necessariamente precisa de prótese.
E como a paciente não sabe, obviamente, dessas técnicas, não tem obrigação, não tem necessidade de saber, quem vai determinar qual é o melhor tipo de cirurgia realmente é a cirurgiã. Então, quando você precisa saber qual é o tipo, tem que fazer a avaliação. Não adianta só pedir por WhatsApp. Tem que passar pela avaliação, não adianta. Fê, é muito importante eu ouvir a paciente. Eu entender o que ela quer de resultado, sabe? Porque, por exemplo, esta paciente que disse que não gostou, ela tinha uma mama muito grande, ela estava uns 15 a 20 quilos acima do peso, e ela queria aquele colo marcadinho aqui em cima, só que ela tinha uma mama imensa. Então, para eu poder entregar aquele resultado para ela, gente, eu ia ter que fazer praticamente uma mastectomia na mama dela, botar um corpo estranho, alguma coisa contra os meus princípios, assim, sabe? Porque eu tenho muito bom senso e eu trago isso para minha prática. Então, eu tentei fazer ela entender que ela precisava perder peso antes, por exemplo, sabe? Então, essa paciente tinha uma expectativa altíssima em relação ao resultado que poderia ser entregue para ela. Mas, na maior parte das vezes, as pacientes têm esse entendimento, porque eu procuro explicar. E no momento em que a gente entende aonde elas querem chegar, e se com a técnica que eu tenho eu consigo chegar lá, eu cheguei a me arrepiar. Dá muito certo. Que legal, aqui, né? Fica muito lindo, as coisas ficam redondinhas, entendeu? E tem muita técnica, realmente. E tem muita inovação aí. Antes de fazer a técnica da alça muscular, Fê, por exemplo, eu botava as próteses atrás da glândula, e atrás da glândula não vai ter sustentação. Dependendo do tipo de pele, até tem. Então, ainda, eventualmente, dá para botar uma prótese atrás da glândula. Não é que é errado, né? Tem alguns casos, algumas situações em que a paciente não tem aquela exigência da prótese lá em cima, ela quer um resultado mais natural. Perfeito. Existe essa técnica, dá para fazer. Se o entendimento da paciente e aonde ela quer chegar é ali. Tá perfeito. E não é feio, é bonito. Tu entende? Então, tem diversas técnicas para diversas situações. O importante é a gente entender isso aí e essa situação. Aonde a gente quer chegar, onde o paciente se enxerga, entendeu? Depois da cirurgia. E é por isso que nossos atendimentos, nossas consultas não são de 15 minutos, Impossível. Né? Impossível. Que a gente realmente precisa conversar, entender e chegar lá. Né? Eu desenho, Fê. Eu desenho, pego papel, caneta, eu explico, eu abro filmes, eu mostro. É importante que o paciente não tenha dúvidas e tenha segurança do resultado que ela vai ter. Entende? Do que a gente consegue entregar. E que vai ser bem cuidada no pós-operatório. Nós estávamos falando antes, a paciente está lá no centro cirúrgico, eu chego, dou a mãozinha para ela, e delas olham para mim e dizem, tá, mas cadê a Fê? Eu disse, calma. A Fê, já falei com ela, a Fê já me mandou, a gente sempre conversa antes, né? A Fê me manda assim, e aí, que horas termina a tua cirurgia para eu chegar? Então, a Fê normalmente chega um pouquinho antes de terminar a cirurgia, porque o tape, idealmente, ele tem que ser posto em até... o ideal é que seja logo, né, nos primeiros minutos, mas a gente tem uma janela de tempo, assim, até 3 horas, né, mas então, eu gosto de já estar lá, né? Elas vão dormindo, como elas pegam muita confiança em mim, claro, mas também no atendimento pós que elas vão ter com a Fê, elas estão me enxergando ali, ela disse, tá, e cadê a Fê? Eu disse, calma, a Fê vai vir depois. E a última, pra te ter uma ideia, Fernanda, a última dormiu me perguntando assim, tá, mas quando a Fê chegar, eu vou estar acordada ou vou estar dormindo? Ela dormiu pensando em ti também. Querida, olha que legal. E eu disse, tu vai estar meio dormindo, meio acordada, porque como é no pós-imediato, já tá acordada, evidente, mas ela talvez não lembre. Elas lembram, Fê, que tu passou lá? Às vezes não, e às vezes elas, eu tenho uns flashes de tu na minha frente, mas eu não te via bem direito. Até porque eu explico, né, a acuidade visual também ainda não está muito boa, logo naquele pós, logo que desperta, né, então ela até vai conseguir falar, vai conseguir manifestar se tem algum incômodo ou se tem enjoo, náusea, ela vai conseguir falar, mas provavelmente depois não vai lembrar. Mas o importante é que a gente precisa saber se ela tem náusea, se ela tá sentindo alguma coisa, ela vai conseguir manifestar, vai conseguir falar. Mas talvez não vai lembrar, né? E é engraçado, porque daí tem pessoas que daí ainda falam assim, né, eu dormi ao som da música tal, a Maria me perguntou, que música que tu quer ouvir, qual é a playlist? É tão legal isso, porque elas entram num clima bacana, né? Para ser mais leve, é uma experiência, porque às vezes é a única cirurgia da vida da pessoa. Né? E mesmo que não seja, né? Não tem por que isso ser ruim. Exato, e a tensão
que gera a tensão prévia, né? Todo mundo, por mais seja da área da saúde, não seja da área da saúde, qualquer nessa hora é ser humano, né? Está fragilizado. Está assim tenso, com um certo medo, fragilizado. Aí entra naquele lugar que é lindo, né? Tem uma musiquinha, as pessoas estão bem receptivas. Não tem como não relaxar. Então, e trazendo um pouquinho do que a gente estava conversando lá no início, Fê, que foi quando a gente, né, começou a associar esse trabalho. Então eu faço plástica há 15 anos e eu tô contigo, a gente está trabalhando junto há 2 e mudou o meu pós-operatório. Meu telefone toca muito menos, porque eu sou a neurótica do pós, né? Eu ligo para a paciente me liga, eu tô sempre ali. Só que contigo, como tu é tão atenciosa e tão atenta e competente, e vou fazer uma rasgação de seda aqui porque eu realmente acho isso. Elas se sentem seguras a ponto de eventualmente falar contigo e não comigo. O teu telefone é que tá tocando muito mais. Se o meu parou de tocar é porque o teu tá tocando. Então, mas é essa segurança que elas têm no pós, em saber que vão ser assistidas, Fê. Eventualmente elas me perguntam uma coisa, eu tô em cirurgia, tô com meus filhos, não consigo atender, elas vão bater em ti. E tu tem segurança para dizer, ó, faz assim, ou calma aí que eu vou falar com a Maria, mas eu acho que é assim. E normalmente isso acaba dando certo. E outra coisa, Fê. Ou passa aqui que eu quero ver. Ou passa aqui, preciso te ver. Enfim, o importante é receber atenção e tratar, né? O que possa eventualmente estar acontecendo. E na maior parte das vezes não é nem importante, é o leigo que está passando por um procedimento que não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas a gente consegue enxergar aquilo e responder, né? Isso que é importante. Agora sim, Fê, o tape no pós começou basicamente com a lipo, eu acho, né? E eu me lembro que eu comecei a indicar tape só para as lipoaspirações, só para lipoabdômen. E daí a Maria dizia, não cobre na frente. Eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou mostrar meu trabalho? Lembra? Mas assim, ó, e daí para as mamas eu não indicava tape, porque eu também não tinha esse entendimento que podia auxiliar. E daí eu me lembro de tu levantando a mão e dizendo, Maria, indica, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo, aquele outro. E eu disse, tá bom, vamos lá. Né? Principalmente porque eu confio no teu trabalho. E daí hoje eu indico tape para tudo. Aí outro dia, para todo pós, porque presta atenção, toda cirurgia gera um trauma. E se gera um trauma, o tape pode auxiliar reduzindo o trauma, gente. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Tanto que o ano passado eu fui fazer uma cirurgia de orelha em abano, que é uma cirurgia bem simples e rotineira. Simples para quem sabe o que está fazendo, claro, né? Mas enfim. E a Fê levantou a mãozinha. Vamos botar o tape na orelha? Eu disse, ai, Fê, mas não é exagero. Mas como é que bota o tape na orelha? Mas não é exagero botar um tape na orelha e... Tá bom? Vamos lá, Let's, deixa que eu vou pôr. Avisa o paciente, vê se ele topa, e eu vou lá e ponho pra gente fazer o experimento. Inclusive, vai ter uma orelha na semana que vem, eu já passei o contato. O paciente entrou em contato comigo. Ele é um querido, acho que topou, né? Sim. Porque tem benefício e todo mundo, Fê, quer recuperar mais rápido. Mas fala um pouquinho da orelha que tu dizia que os pacientes acordavam apavorados, né? Daí o ano passado, a Fê disse, não, fala com o teu paciente, avisa, eu vou ir lá pôr. E eu disse, tá bom? Avisei, ó, o fulano era um homem. Tu topa? Dá pra gente fazer? Ele disse, claro, por mim, tá bom? E realmente, o que eu esperava, porque a orelha incha muito, a cartilagem dói um pouco e tal. Uma recuperação que eu esperava de 3 semanas de edema durou 7 dias, 10 dias. Então, é uma recuperação mais rápida. Isso que eu estava dizendo. Quem não quer recuperar mais rápido, eu digo para os pacientes, sabe o que o tape faz para ti? Ele te recupera mais rápido, ele não te deixa inchar e ele diminui muito a tua dor. Só isso. Só isso. Então, hoje, sim, eu indico o tape para basicamente todas as abordagens cirúrgicas, inclusive as reconstrutivas. A gente fez uma reparação de cicatriz numa menina jovem que precisou fazer uma cirurgia de urgência, uma laparotomia, não me lembro exatamente. A céu aberto, né? A céu aberto. Ela abriu toda a barriga, pra entender. Isso, termos técnicos, né? E a ideia era só reparar a cicatriz, e a Fê disse, levantou a mãozinha, opa, eu posso ajudar aí. E realmente, aí diminui tensão de cicatriz, o que pode reduzir o alargamento daquela cicatriz no pós. Então, gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque tem muito estudo de física envolvida, tá? Para quem acha que é só biologia, só fisiologia, né? A fisioterapia tem muito da mecanobiologia, muita física envolvida em função das forças de tração, tensão. Então, tudo que uma cicatriz quer é ausência de tração sobre ela. Então, para uma cicatriz... E tensão. Para uma cicatriz, então, cicatrizar de forma perfeita, a gente tem que reduzir o máximo possível
todas as tensões e todas as trações. Aí por isso que entra a mastopexia, porque a gente tem forças de trações vertical, horizontal e, para piorar, na areola 360 graus. Então a gente tem que ir contra essas trações, essas tensões, e para justamente favorecer a cicatrização sem todo o estresse, né, das forças mecânicas. Associando a uma técnica adequada de sutura. Exato. E um cuidado adequado da paciente. A paciente de ontem disse que foi pegar 8 dias de pós-operatório, foi pegar uma térmica lá em cima, daí já drenou uma secreção aqui, eu e a Fê já ficamos polvorosa, eu e ela, né? Então, a fisiopós vai auxiliar em todos os aspectos do cuidado do paciente pós-operatório. E uma coisa que esses dias, acho que foi um anestesista que te perguntou, né? Tu até me contou depois, mas tu indica a fisioterapia para todas as tuas cirurgias? Ele disse assim, ele olhou para mim, eu tava terminando, e alguém falou o teu nome na sala. E daí ele olhou... E daí ele olhou e disse, tá, Maria, mas peraí, mas tu indica tape para todas as tuas cirurgias? Eu olhei para ele e disse, claro. Quase que eu comecei a discursar, porque tape, eu sou fã do tape, porque eu vejo os benefícios dele, entendeu, Fê? E eu sei que ainda existe, principalmente cirurgiões mais antigos. A minha mãe operou lá em Passo Fundo, operou face lá em Passo Fundo com um excelente cirurgião, que tem um pouco mais de idade, ele tem sua experiência, ele tem uma resistência ao tape, provavelmente porque ele não tem tempo para olhar, assim, e tudo que ele fez até hoje deu certo. Mas, gente, inovação, a gente pisca o olho e tem inovação. Vamos olhar se aquilo funciona para nós. E o tape funciona, gente, alô. E daí eu, com muito jeitinho, liguei para ele, fulano, tu me deu a dica de uma fisioterapeuta lá em Passo Fundo, a Camila, uma querida, muita experiência, excelente ela. Aí eu disse, olha, porque a minha mãe estava sofrendo com edema. Eu sei, gente, que aquele edema vai passar. Eu sei, mas por que ela tem que estar sofrendo com aquilo em 24, 48 horas, 3 dias? Se a gente pode, né, fazer uma redução daquele edema e dar um pós-operatório mais confortável. E isso é legal, a gente tem uma rede, os fisioterapeutas especializados têm uma rede de contato com os fisioterapeutas especializados do Brasil inteiro. Então eu acionei, né, o pessoal lá da região da Mãe da Maria, para justamente saber quem era qualificada, especializada para atender a necessidade da Mãe da Maria. E ela prontamente foi na casa da minha mãe e me mandava áudios de 2, 3 minutos para explicar como que estava sendo o procedimento, como é que estava sendo a evolução, e a minha mãe agradeceu, né? E a Maria nem conhecia, né? Então como não ficar tranquilo numa situação dessa, né? Eu não conhecia ela e ela foi fantástica, ela foi um amor, assim. E aí eu falei com um pouco de dedos com ele, olha, quem sabe a gente, né, pede para ela ir lá, para botar um tape na cervical, porque tá bastante inchado, ela tá com desconforto. Aí ele confiou em mim. Porque ela fez uma rítido, né, uma cirurgia de face. Ele confiou, na verdade, em mim, que eu tava dizendo que aquilo funcionava, e ainda eu dei uma deixa. Porque tu é colega. Fulana, eu não vou citar o nome dele aqui, mas até posso, o Stefanon, ele é ótimo, ele Passo Fundo, e disse, olha... Quem sabe, ele tem muita experiência, ele é muito bom. Eu disse, quem sabe tu chama uma fisioterapeuta com bastante experiência e tenta 1, 2 pacientes e vê o que tu vai achar. Mas tenta, porque eu tive casos excelentes, eu tô fazendo os meus pacientes, eles recuperam melhor e mais rápido. Então, isso que eu tava dizendo, apesar de alguma resistência, principalmente de cirurgiões mais antigos, que tem aquela crença que o pós-operatório é dele, e eu não duvido que a gente... Bom, eu tenho 15 anos, tem gente com 30 anos, né? A gente realmente tem muita experiência, só que se a gente pode trazer novidades para auxiliar naquela recuperação, vamos lá, gente, vamos lá. A gente pisca, tá tendo novidade no pós-operatório, nas técnicas cirúrgicas, na fisioterapia, e a gente não tem como saber tudo. Então vamos delegar um pouquinho. Assim como nós também sugerimos, indicamos que os nossos pacientes também tenham atendimento nutricional previamente às cirurgias, né? Sim. É muito importante para nos auxiliar também em todos os processos traumáticos, cirúrgicos, né? Porque, como dizia uma professora minha de patologia, a Paula, maravilhosa, ela dizia que da picadinha de formiga até a pisada de elefante, tudo gera inflamação. Então, né, tudo gera trauma, por menor ou maior que seja. Imagino, né? Que é uma cirurgia plástica. Então, imaginem uma cirurgia plástica, né? Então, realmente um trauma gigante. Quando a gente consegue minimizar todos os transtornos que são esperados, nossa, que maravilha. A nutrição vem muito de encontro a isso, porque ela pode diminuir a resposta inflamatória ou pode aumentar a resposta inflamatória e o leigo não sabe
porque vai estar ingerindo alguma coisa lá. Os pacientes adoram tomar colágeno antes da cirurgia, mas isso é pior, prejudica o pós, né? Porque vai estimular mais fibroblastos, enfim. Então tem muita gente estudando coisas que eu não estou estudando. Eu estou estudando técnica para oferecer a melhor técnica para o meu paciente. E aquele pós-operatório, associado com uma boa fisioterapia, associado com uma boa respaldo nutricional, tudo melhora, né? E é o que a gente quer, é excelência, né, Fê? Dar o melhor que a gente pode alcançar. Exatamente. Então eu gostaria de agradecer que você acompanhou essa conversa, esse bate-papo super gostoso, super informativo. Se você sabe de alguém que precisa ouvir sobre isso, que está pensando em fazer cirurgia plástica, ainda está em dúvida, manda o podcast para ouvir a nossa conversa. Podcast foi fantástico, né? Para combinar. Podcast, é podcast. Isso aí. Então agradeço, Maria, tua disponibilidade de estar aqui. A agenda da Maria é concorridíssima. Nossa, esse agendamento tá aqui há um tempão. Uns 2 meses agendado. Então eu agradeço muito, Maria, tua presença aqui, poder falar para o nosso público e poder ensinar também tanta coisa nesse tempinho de conversa aqui e trazer mais informação para os nossos pacientes. É legal conversar sobre o que a gente gosta, né, Fê? Eu disse, a gente podia ficar 3 dias aqui falando, porque os assuntos eles são inesgotáveis para quem faz e para quem gosta. Assim. Exato, eu adoro falar sobre isso. E eu que agradeço as tuas brilhantes, mais uma brilhante ideia, by Fernanda Green. Então estamos aí, sempre que tu tiver uma ideia, lembrar de mim, eu tô aí. Com certeza. Obrigada, Maria. Obrigada eu. Obrigada pela audiência.